Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante para o estudo de Código Penal, do Código de Processo Penal, que é a prisão. Juridicamente, ela é o cerceamento da liberdade de locomoção. Está ali nos artigos 5º, inciso 61 da Constituição Federal e artigo 283 do Código de Processo Penal, em que diz que ninguém será levado à prisão se não em flagrante ou com ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária. No caso dos flagrantes, as funções são facilitar a colheita de provas, preservar a integridade do conduzido, impedir a consumação do delito, evitar a fuga. A prisão, ela se divide em 3 grandes grupos. Penal, são as prisões decorrentes de sentença penal condenatória. As prisões cautelares, e aí nós temos 3 subdivisões, que são as prisões em flagrante, as prisões temporárias e as prisões preventivas. E por fim nós temos as prisões extrapenais, que são as prisões militares ou prisões civis. Nesse vídeo em específico nós iremos tratar especificamente da natureza acautelatória da prisão em flagrante, que coloca o indivíduo à disposição imediata ao juiz. E o sistema ele é regido por princípios muito rígidos e muito importantes que devem ser observados. Em primeiro lugar, o dever à integridade física e moral do preso, e ele está tipificado no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Além disso, é obrigatória a separação dos presos, que são provisórios, dos presos condenados e dos homens das mulheres. Quanto ao uso de algemas, também é proibido, é vedado o uso de algemas para os presos, salvo em exceções quando há, por exemplo, risco de fuga, perigo, quando há resistência e também em grávidas ou puérperas, mulheres que acabaram de ter um filho ou estão ali grávidas, né? A prisão ela deve ser também comunicada ao juiz, ao Ministério Público, ao juiz competente no caso, ao Ministério Público e à família do preso, a família ou pessoa indicada. O preso também tem direito ao silêncio e à assistência do advogado. E por fim, em até 24 horas ele deve receber uma nota de culpa, contendo os motivos, a autoridade, quem o conduziu e as testemunhas. A prisão em flagrante se divide em fase administrativa, que vai da captura do preso até o envio do auto de prisão em flagrante em 24 horas, e a fase judicial, que inicia-se após a comunicação ao juiz competente. E aqui a gente tem um ponto muito importante que tem que ser citado. O delegado ele pode elaborar um auto de prisão em flagrante negativo, quando ele não estiver convencido da prática do crime. Isso aí ocorre geralmente após escutar todos os envolvidos naquele fato específico. Quanto aos sujeitos da prisão em flagrante, nós temos o sujeito ativo, que é todo agente policial, e nesse caso, os agentes policiais, a polícia, tem a obrigação de exercer a prisão em flagrante, quando constatá-la, ali em virtude, principalmente, do estrito cumprimento do dever legal. Além disso, nós temos qualquer um do povo. Nós podemos também prender em flagrante, porém, isso é um exercício facultativo. Isso está ali relacionado à capacidade de exercício regular do direito. Quanto aos sujeitos passivos, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante, com algumas exceções. Presidente da República, e aí nesse caso nós temos uma especificidade muito particular, que o presidente da República ele não pode ser preso em nenhuma prisão cautelar. Isso envolve prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. O presidente da República não pode. Diplomatas, eles têm imunidades diplomáticas, eles não podem ser presos em flagrante. Aí, além disso, nós temos deputados federais e estaduais, membros do Ministério Público, magistrados e advogados. Esses não podem ser presos em flagrantes, salvo em questões de crimes inafiançáveis. Crimes inafiançáveis, aí sim, eles podem ser presos em flagrante. Porém, quando não é inafiançável, não pode ser preso em flagrante. E aqui, agora vamos entender as espécies da prisão em flagrante. Nós temos o próprio, que é o propriamente dito, é o que a gente sabe que acontece, que aquele está sendo cometido ou acabou de ser cometido o ato e a autoridade policial vai lá e prende esse indivíduo. Isso é o próprio, a prisão em flagrante própria. Existe o impróprio, que é a hipótese de que o indivíduo ele comete o crime e empreende fuga. E nesse ato de perseguição ele é preso. Esse é o tipo de prisão em flagrante imprópria.
Nós temos também a prisão em flagrante ficta, que é aquele em que o indivíduo comete o crime, ele é perseguido, mas ele não é encontrado naquele momento em que ele está sendo perseguido, porém em outro momento ele é encontrado com objetos, com instrumentos que façam presumir a sua autoria naquele fato. Isso é um tipo de prisão em flagrante ficta, em que se presume que ele estava envolvido naquele ato. Nós temos também uma prisão em flagrante que é ilegal, que é a prisão em flagrante preparada. Ocorre a indução do crime e todas as precauções são tomadas para que aquele crime ocorra. Segundo o STF, no enunciado da súmula 145, isso é um crime impossível, ou seja, é um crime que não pode acontecer, não é válido. Além disso, nós temos os crimes esperados e prorrogados, e aqui é uma espécie de ação controlada, geralmente das autoridades policiais, que eles tendem a encontrar o melhor momento para realizar aquela prisão. É um tipo de prisão válida. Além disso, nós temos que é uma prisão em flagrante ilegal, que é a prisão em flagrante forjada. Isso acontece muito nas hipóteses que você implanta uma prova dentro de um veículo, dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, para tentar incriminar aquele indivíduo. Esse é um tipo de prisão em flagrante, obviamente, inválida. Não pode se acontecer, é ilegal. E bem, há algumas situações específicas que merecem ser tratadas. Dentre elas, os crimes permanentes, onde é permitida a entrada de autoridade policial no domicílio sem a existência de mandado judicial. Há também as situações de infrações de menor potencial ofensivo, onde nesse caso lavra-se o TCO, caso o autor ele compareça no juizado. Caso ele não apareça, irá ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Já nos casos de violência doméstica, como a Lei Maria da Penha, não há TCO. Nesse caso, é obrigatória a lavratura do auto de prisão em flagrante posterior inquérito policial. Quanto à fiança, o delegado pode concedê-la apenas nos casos em que a pena máxima prevista para aquele delito seja até 4 anos. Se exceder os 4 anos, não é permitido. Pois bem, quanto à audiência de custódia, ela deve ser realizada em 24 horas. E conforme a Lei 15.358 de 2026, ela deve ser realizada obrigatoriamente por videoconferência em tempo real. A partir disso, o juiz ele pode tomar 3 decisões. Dentre elas, relaxar a prisão se ela for ilegal. Ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E ele pode também conceder a liberdade provisória. E aqui a gente tem um ponto de atenção muito importante. Conforme a súmula 676 do STJ, a prisão ela só pode ser convertida em flagrante para preventiva se houver um pedido prévio do Ministério Público ou da Polícia. O juiz não pode tomar essa decisão ex officio. Se não houver audiência em 24 horas, a prisão ela se torna ilegal e deve ser relaxada. Porém, o entendimento jurisprudencial entende também que não necessariamente, quando não houver audiência de custódia, necessariamente a prisão ela deve ser relaxada de forma automática. Deve-se também observar alguns requisitos, como a periculosidade do agente, os indícios do crime, para ver se houve ali concretude. Nesses casos, se houver uma alta probabilidade de aquele crime aconteceu de fato, de que houve autoria e de que aquele indivíduo não pode ficar livre em virtude da sua periculosidade, a prisão não necessariamente vai ser relaxada. Para concluir, é sabido que a prisão em flagrante ela é fundamental, é uma medida muito importante para se manter a ordem na sociedade, para se manter a população em si protegida de certa forma, mas nós devemos sempre observar que o controle judicial é indispensável a esse processo, a esse ato de prisão em flagrante.